Voltando a falar sobre a filosofia de Santo Agostinho, eu elaborei aqui alguns pontos, e aí eu queria destacar como esses pontos: a existência de Deus, o filosofar na fé, a superioridade da alma, vontade, liberdade e graça, e depois a relação entre mal e livre-arbítrio. Quando Santo Agostinho trata sobre a existência de Deus, o primeiro entendimento que nós devemos estar estabelecendo é que Deus é uma realidade superior à razão. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para aquele aspecto da filosofia patrística, onde a fé está acima do aspecto racional. Nesse sentido, Deus, por ser o criador de todas as coisas, ele acaba tendo esse papel principal, ou sendo o grande objeto a ser explorado na filosofia de Santo Agostinho. E nessa perspectiva, a fé ela torna-se elemento que conduz aquele que acredita à direção deste ser superior que é Deus. Bem, como Deus é criador de todas as coisas, e de Deus se origina todas as coisas, a verdade, que é um conceito muito caro para Santo Agostinho, também vai ter essa interligação, vai ter essa conexão. Então, a verdade ela é alcançada pelo homem quando o homem consegue alcançar a Deus. E aqui nós não estamos falando do alcance material, ou seja, do homem que encontra a Deus materialmente falando, que vê Deus, mas do homem que, através da fé, compreende o ser de Deus. Então, compreender, portanto, se puderes, que Deus é a verdade. Então, esse é um pensamento que Santo Agostinho ele reforça e dá ênfase, e torna-se muito significativo na sua filosofia. Bem, para compreender a existência de Deus, Agostinho ele elabora, digamos, alguns princípios que colaboram para que essa ideia ela seja formulada por cada um de nós. O primeiro deles é que nós devemos abandonar aquilo que é externo ou material e nos aproximarmos da nossa interioridade. É no interior do ser que nós vamos poder perceber ou encontrar a Deus. E aqui a gente lembra lá do ceticismo agostiniano. Não é que Santo Agostinho desconfie de Deus, mas Santo Agostinho desconfia dos sentidos. Ou seja, Deus está para além daquilo que nós vemos, Deus está para além daquilo que nós sentimos. Então, Deus pode sim estar presente dentro de cada um de nós. E como é que nós percebemos essa presença de Deus? Nós percebemos essa presença de Deus justamente porque nós somos seres que desejamos a verdade. Então, por nos originarmos em Deus, a verdade ela encontra-se presente em nós. Ela se torna parte necessária daquilo que nós somos. Então, a verdade presente no espírito humano conduz ao princípio de toda a verdade. Tá? E essa verdade ela vai estar, evidentemente, ligada tanto às questões da fé, ou seja, daquilo que eu acredito e por acreditar daquilo que eu busco compreender, como dos aspectos também depois que circundam a nossa existência propriamente dita. Então, Deus vai ser a origem perfeita de todas as coisas. Por isso que Deus tem esse caráter de verdade. Tá? Então, são aspectos que nós devemos estar observando e que são, digamos assim, atributos, ou seja, qualidades da pessoa de Deus. Aquele que é ser, aquele que é verdade, aquele que é bem e aquele que é amor. Então, esses atributos, essas qualidades, elas são pertencentes a Deus. E, de certa maneira, também acabam se integrando a nós, seres humanos. Bem, um outro aspecto, filosofar na fé,
também se torna um dos pontos significativos dentro da filosofia agostiniana. Né? É pela fé que o pensamento adquire, não é, uma estrutura essencial. Ou seja, a fé ela serve como matéria-prima. Aquilo que nós acreditamos torna-se objeto para aquilo que a nossa razão vai esclarecer. Né? E aí nós lembramos daquele princípio que sintetiza o pensamento agostiniano, né? Crer para compreender e compreender para crer. A conversão, né, ou seja, a mudança de atitude dos indivíduos, ela torna-se, nesse sentido, a conquista da própria fé. Então, quando eu me converto, é porque eu compreendo aquilo que eu deposito a confiança. Né? Ou seja, a fé ela não está, digamos assim, dissociada daquilo que pertence a mim enquanto ser e daquilo que está em volta ou à minha volta. Né? Então, a fé ela estimula, né? E ela acaba promovendo a inteligência humana. Ela acaba aguçando, né? A tal ponto de Santo Agostinho dizer que a verdadeira sabedoria, né, ela vem do alto. Ou seja, Deus nos cumula, Deus nos dota dessas qualidades, né? E depois, através da nossa razão, do nosso intelecto, nós vamos buscar, né, saber de fato como é que essas verdades, essas certezas, elas acabam se configurando. Então, o filosofar acaba se tornando um movimento. Né? Movimento que nos conduz, que nos direciona a Deus, movimento que nos direciona à verdade. Então, nesse sentido, a inteligência ela acaba clarificando, né, e fortalecendo a nossa fé. Ela vai dando, atribuindo valores, significados que depois vão ser estritamente importantes para o desenvolvimento da mesma. Então, a razão, né, ela leva ao entendimento consciente. Tá? Aquilo que nós depositamos a nossa confiança não é algo místico, né? Não é algo apenas sobrenatural, né? Mas é presença viva. Né? É como se esses aspectos racionais eles nos possibilitassem perceber, né, o quanto de Deus nós temos. E a filosofia de Santo Agostinho ela vai nos ajudar a compreender, né, a discernir, né, fazer essas diferenças nessas situações. Então, a fé busca, a inteligência encontra, né? Ou seja, nós buscamos a Deus porque nele depositamos a nossa confiança e a nossa razão ela faz com que essa busca ela tenha uma autenticidade. Esse filosofar na fé, para Santo Agostinho também faz com que nós nos voltemos para nós mesmos. Até mesmo porque Santo Agostinho ele tem aquilo que a gente chama de... Aliás, que o próprio Santo Agostinho coloca, né, as suas tensões íntimas. Né? Quer dizer, aquela disputa entre o bom e o mal. Né? Então, o verdadeiro mistério para nós somos nós mesmos. Né? Nós precisamos nos conhecer. E esses dilemas que acabam fazendo parte da nossa existência, eles são significativos porque é a partir deles que nós vamos podendo reconhecer, né, como nós devemos pautar a nossa existência. Santo Agostinho afirma, né, que escavando a alma é que nós podemos encontrar a Deus. E quando nós encontramos a Deus, nós podemos ter uma referência mais significativa de quem nós somos. Né? Referência no sentido de compreender a nós mesmos, né? De perceber como Deus habita, como Deus faz morada na nossa alma, o quanto nós temos a oferecer de significativo e de importante, né? Para a nossa própria existência. Então, o pensamento, a razão é também recordação de Deus. Né?
o conhecimento é a inteligência de Deus, né? Então, quando nós adentramos no interior do nosso ser, nós vamos percebendo o quanto de mistério ainda nós temos para revelar sobre nós mesmos, tá? O terceiro aspecto que chamava a atenção de vocês é justamente conectado a essa questão da interioridade. E aí nós vamos estar dando destaque à questão da superioridade da alma. Então, a alma, para Santo Agostinho, também tem, digamos assim, um significado muito importante. Tá? Por quê? Porque para Santo Agostinho, a alma é sempre ativa, né? É a alma quem produz em nós a dinâmica verdadeira do nosso ser. A ponto de Santo Agostinho afirmar que a alma é superior ao corpo, né? A alma ela tem uma condição acima do corpo. E essa mesma alma ela encontra-se prisioneira, né, no nosso corpo, nas nossas paixões. Então, a verdade está no interior da alma humana. É na alma que nós encontramos ou que nós temos condição de perceber, né, como as coisas são. Então, nessa prerrogativa, nós vamos observar que a superioridade da alma ela está justamente porque a alma é quem nos oportuniza a condição de nós fazermos os discernimentos, ou seja, os julgamentos da razão. Então, a alma ela acaba oportunizando, tá? Uma relação de que a verdade ela acaba se tornando medida de todas as coisas. Bem, então, quando Santo Agostinho fala da superioridade da alma, ele acaba, né, trazendo que a alma ela é ativa, como eu já havia mencionado. E esse aspecto da alma, para a gente finalizar esse ponto, ele está justamente conectado ao sentido de inteireza, de perfeição que nós podemos atingir, né? Ou seja, que o ser humano ele tem condições, né, de alcançar. O quarto ponto que eu havia proposto aí para a nossa análise do pensamento de Santo Agostinho está justamente conectado a 3 aspectos, né, que é vontade, liberdade e graça. E quando a gente falar da graça, nós vamos também estar posteriormente fazendo uma conexão entre mal e livre-arbítrio. Então, para Santo Agostinho, a vontade, né, ela está ligada à razão. No entanto, a vontade ela tem uma autonomia diante da razão. O que é que significa dizer que a vontade ela tem uma autonomia diante da razão? Porque a vontade ela vai acabar se tornando a própria liberdade, né? Ou seja, a faculdade que nós temos de fazer escolhas e depois também de fazer julgamentos, né? De estabelecer juízos. Então, o arbítrio da vontade, ou seja, esse julgar que nós fazemos das nossas atitudes, acaba se tornando um ato verdadeiramente livre. Então, toda vez que nós precisamos fazer escolhas, né, toda vez que nós temos, digamos assim, essa condição de perceber situações antagônicas e a partir disso, né, deliberar, escolher, é a vontade, né, por essa ação livre que nos conduz a esses aspectos. Bem, essa vontade ela também se torna, né, positiva quando ela não faz mal. Então, eu não posso utilizar dessa minha condição de escolha para estar prejudicando, né, seja a mim, seja a figura do outro, a pessoa do outro. Então, a minha ação livre, né, ela tem que ser uma ação livre que esteja conectada
aquilo que de bom o ser pode oferecer, né? Que o ser pode revelar. Então, essa vontade, né? Essa liberdade, ela se torna boa justamente quando nós recebemos de Deus o atributo da graça. Então, a graça, ela não tem efeito de suprimir a vontade. Então, Deus, nesse momento, não coloca uma condicionante de limitação. Né? Quando Deus nos cumula de graça, ele está justamente, digamos assim, querendo que a nossa vontade se torne uma vontade boa. Né? Ou seja, que esteja totalmente alheia, né? E fora das condições de maldade, de prejudicar a si ou ao próximo. Então, esse poder, ou seja, o poder da graça, ele deve ser usado justamente para que nós consigamos atingir o bem. E o livre-arbítrio, né, que vai ser essa conexão que nós vamos fazer agora, ele acaba se tornando essa ferramenta, né, essa ferramenta de escolher, né, de fazer a escolha, de fazer a opção. Né? E essa opção, evidentemente, deve ser uma opção que privilegie, né, as ações boas. Isso não significa dizer que sempre nós iremos agir de maneira boa. Né? E quando nós não agimos de maneira boa, o que é que acontece? É aquilo que Santo Agostinho coloca. É quando nós escolhemos nos privar do bem. Né? Ou abandonar, né, essa condição de fazermos aquilo que, digamos assim, nos dignifica. Então, a possibilidade de fazer o mal, ela também está conectada ao livre-arbítrio. Né? Ela não se dissocia. E mais, né, nós temos o poder, pela liberdade que possuímos, de optar, fazer ou não. Então, a escolha pertence, né, a cada ser, a cada indivíduo. E o último ponto é justamente esse, né, o mal e o livre-arbítrio. Né? Como é que essas relações? Né? E aí nós lembramos lá da fala inicial de que o mal não é substância. E como é que a nossa escolha, a nossa opção pode nos levar a uma ação má? E também, né, como é que a nossa escolha pode nos distanciar da ação má? Então, para Santo Agostinho, nós nascemos, né, distante de Deus. E a gente acaba tendo uma certa tendência a nos aproximar do mal. Então, aqui a gente pode observar que Santo Agostinho não coloca Deus como um manipulador. Né? Deus não, digamos assim, traça de maneira autoritária os nossos destinos. Né? Mas Deus nos cumula de graça. Né? E aí nós vamos também entender, né, que toda vez que a gente pratica o mal, nós estamos nos distanciando da graça de Deus. Né? Nós estamos construindo barreiras que nos separam da pessoa de Deus. Então, o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a condição essencial, né, para que a nossa virtude, o nosso fazer bem, acabe florescendo. Né? E nesse sentido, o livre-arbítrio ele se torna a capacidade, né, com critérios que nós, evidentemente, vamos definir para nós mesmos, de como encarar as influências que nós recebemos. E a partir dessas influências, como nós determinamos os nossos comportamentos. Aliado à questão do livre-arbítrio, também vem a questão da graça divina, né? Ou seja, o favor feito por Deus aos seres humanos para que nós possamos sempre agir de maneira boa. Né? Isso das palavras de Santo Agostinho. Então, para a vinculação ou pela vinculação com Deus, o ser humano ele pode voltar a si mesmo, né? Para o seu íntimo, em busca de um bem que o levará à salvação. Né? Então, é fruto da vontade e da liberdade humana nós queremos alcançar, nós almejarmos esse caminho. E para finalizar, sendo boa, né, a nossa essência e
tendo, né, a graça divina e a sua iluminação, é que nós vamos ter a possibilidade da nossa redenção espiritual, e aquilo que depois a teologia santo-agostiniana vai falar, né, ou chamar de predestinação. Ou seja, nós somos predestinados para Deus. Ok? Valeu e até a próxima.